Então vamos lá. Eu vou começar perguntando para você então sobre a declaração polêmica de Arthur. E ficou para todo mundo essa coisa do mães são culpadas pelos criminosos, pelos traficantes ou não? E o que você quer falar sobre isso? Bom, eu acho que antes mesmo da gente saudar todas as pessoas, saudar o Arthur e todo mundo tá aqui, agradecer o convite, a gente precisa saudar essas mães, né, que foram ofendidas, humilhadas e responsabilizadas por uma tragédia que absolutamente não pode ser culpa delas, né? É importante ressaltar que essas mães, elas criam sozinhos seus filhos, pegam ônibus para chegar no trabalho, trabalham numa jornada intermitente, numa jornada gigante. Essas mulheres cuidam, ensinam e acolhem pessoas, né? Então, Sou totalmente de acordo. Até que eu concordo muito com ela. Mas, para uma pessoa como o Arthur Duval, seria interessante que ela mencionasse, ela ficasse de olho que na Constituição essa responsabilidade é de todos, né? Inclusive do Estado também. culpabilizar as mães e tirar a O Arthur pode usar isso para querer contrapor a ela, né? Constituição e segurança de todos. responsabilidade do É responsabilidade de todos, quero dizer. Estado é uma forma de misoginia. É uma fala absolutamente misógina que traz um ódio contra as mulheres e a gente tem que trazer solidariedade a essas mães nesse momento de sofrimento. Então, quando a gente fala que mães e que as mortes nas favelas podem ser, de alguma forma, trazida uma culpabilização para essas mães, a gente está dizendo que é uma forma de violência simbólica, né? É o primeiro degrau de uma violência que termina no feminicídio sobre isso, mas na verdade, quando o Estado violenta mulheres, a gente não pode dizer que a culpa é das mães. Quando o Estado violenta mulheres. Interessante. Muito interessante. Essa falha não pode ser direcionada para essas mulheres. Mas vamos aqui aos fatos, né? É muito importante a gente ressaltar que uma em cada 3 mulheres que estão fora do mercado de trabalho, elas estão fora porque estão cuidando de alguém. Então, o trabalho de cuidado é um trabalho das mães. E quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Eu acho que isso é muito importante e também entender que todos os dias centenas de pessoas nascem sem o registro dos pais. Então, culpabilizar as mulheres nesse caso é algo bastante violento, é um discurso Concordo. Concordo com tudo. misógino que assim, machuca, fere mulheres não só na esfera moral, na esfera psicológica, mas também vai autorizando que as próximas violências aconteçam. Então é isso, eu acho que foi uma fala não só infeliz, eu acho que é uma fala, acho não, tecnicamente é uma fala misógina, é uma fala violenta, que fere não só a própria ética. Gosto muito da argumentação dela. Bem embasada. Boa argumentação. Bem fundamentada. Concordo com tudo. Mas também a Constituição Federal. Então, hoje eu estou aqui nesse debate como mulher, como advogada, como mãe, como filha e como pessoa que luta, né, para dizer o que deveria ser óbvio, que não é culpa das mães. Então, é isso que é a minha primeira reflexão aqui para o nosso debate. Perfeito. Não conheço ela, mas gostei muito da argumentação dela. Muito boa. Muito boa. Bem fundamentado. Arthur, eu estou aqui com a transcrição. Me corrija se depois você fala mais do que você falou, mas você disse que as mães dos criminosos organizados falharam enquanto mães, né? E fala mais algumas coisas. Não soube escolher seu parceiro. Se você escolheu o famoso moreno alto com cara de bandido, eu sou moreno baixo. Eu não sei se eu tenho cara de bandido. Que lhe abandonou, eu não sei, mas você falhou como mãe. E aí? Teve mais coisa do que isso? É isso? Como você justifica?
Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Vilela. Boa noite à doutora. Vamos lá, em primeiro lugar é o seguinte, eu quero deixar claro que isso aqui não é uma guerra de homens contra mulheres, né? Olha, o homem tá certinho, a mulher tá completamente... Não tem nada a ver. Começou mal. Eu vou colocar os pilares aqui da minha argumentação. Começou mal. Não precisava fazer essa colocação. Porque parece que ele faz para provocar. Parece que é proposital. Não precisava. Não, pelo menos nesse momento. Que é maior. Você não vai dar uma citação negativa para uma pessoa que não concorda com isso. Você sabe que ela não concorda e ele começa com isso. Do que aspas que o Vilela colocou, mas eu acho que explicando aqui fica tudo certinho. Primeiro lugar, generalizações abraçam exceções. Então eu vou começar bem do básico. Se eu pegar e falar o seguinte, Essa brasileiro frase não é sua, gosta de futebol. Arthur. Você roubou essa frase de alguém. Essa frase não é sua. Mas enfim, vamos lá. Tá. O que eu tô falando é o seguinte, generalização abraça exceção. Então, se eu falar, brasileiro gosta de futebol. Ah, mas tem um brasileiro... Tudo bem, cara. É uma generalização. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um erro não justifica o outro. Ou seja, a responsabilidade de um não anula a responsabilidade de outro. Já vou chegar lá. Terceiro ponto, a maior parte das mães da periferia, a esmagadora maioria, não é mãe de vagabundo. São boas mães que deram boas educações para os seus filhos, né? Mães que, esta sim, pegam ônibus todo dia, não têm acesso a saneamento básico, educação, saúde, segurança, etc. E fizeram com que seus filhos fossem trabalhadores. Portanto, você... Eu não sei, eu acho muito estranho isso. Por que ele fala todas as mães? As pessoas periféricas só têm mães, elas não têm pais. Eu entendo que em alguns casos, sim, há um abandono do pai, mas não tem pai. Por que ele não fala os pais de uma forma mais geral? Qual o problema falar os pais? Porque é a mãe, só a mãe. É interessante isso, né? Retirar o mérito dessas mães é uma coisa muito cruel. O mérito do filho de uma pessoa periférica não ser um vagabundo não é do Estado, é desta boa mãe. É do Estado. Porque na Constituição, como eu falei no início desse vídeo, na Constituição está escrito que a segurança é responsabilidade de todos, inclusive do Estado. Na Constituição também diz que o Estado deve zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Ou seja, né, tirar a vida sem motivo de outra pessoa é inconstitucional, né? Mas isso, bom, meio que na prática não é bem isso, né? Mas é inconstitucional. É o que diz a Constituição. Certo? Arthur, o som, o áudio. Se o seu, eu vou repeti-lo aqui. Se o seu filho, principalmente se ele for menor de idade, virar um soldado do Comando Vermelho e tomar um tiro da polícia e morrer, a culpa não é da polícia. A culpa é, vamos lá, eu vou deixar muito claro aqui. Dependendo das circunstâncias, né? Dependendo das circunstâncias. Tem muitas circunstâncias que não acontecem em zonas periféricas, são fora das zonas periféricas. Muitas pessoas veem e entendem que é um comportamento equivocado por parte do Estado, através da representação da força de segurança. Muitas pessoas percebem. Você entra no YouTube, você entra em qualquer lugar, você vê. Número 1. Não estou generalizando, eu não acho que a polícia toda age assim, mas existe comportamentos, assim, atitudes que não são compatíveis com o que deveria ser de uma polícia, segundo rege a Constituição. Dele próprio que escolheu delinquir. Número 2, do pai que o abandonou. Número 3, da mãe que não lhe deu educação. Mas se o pai não abandonou, por que ele não citou os pais antes? Então a minha frase, ela deixa muito claro o problema. Você não pode pegar uma parte da minha frase, uma parte do problema e falar, este tem ódio das mulheres. Não, não tem ódio das mulheres, muito pelo contrário. Eu acho que justamente para proteger o mérito das boas mães que deram educação para os seus filhos, é sim necessário apontar o dedo para as más mães e falar, você também tem responsabilidade disso que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. Você acha, sinceramente, que a mãe do Oruan, que decidiu ter uma relação com o Marcinho VP, já condenado por 2 homicídios, ela é uma mãe
trabalhadora? Ela é uma mãe que acorda todos os dias cedo, pega ônibus e vai para a labuta? Não. Ela é uma mulher que vive do dinheiro do crime organizado. Ah, mas o Oroa é um homem que vive do dinheiro do crime organizado. E o Marcinho VP? O Marcinho VP é um homem, hoje não. Acho que agora ele tá partindo muito para uma questão meio moral, né? Não é bem isso que tá sendo dito aqui, sendo conversado, porque ele tá inserindo um contexto aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Porque se ele tá pegando o Oruan como exemplo e dizendo que a mãe dele é um exemplo ruim para as pessoas, né? Visto que o pai dele está preso, né? Por que ele tá pegando isso como exemplo? Ele não acabou de falar que a grande maioria das mães são boas mães? Ele tá focando só nas mães, na quantidade menor das mães. Deve ser isso. Mas eu não sei, eu ainda acho muito descontextualizado ele trazer isso de exemplo, porque todos os filhos delinquentes é culpa da mãe? Não. O pai abandona, engana a mulher foi enganada. Aí não é culpa dela. Às vezes o cara ilude, a mulher se apaixona e o cara no cafajeste e abandona a mulher. Simples assim. Mais que ele está preso, mas que sua organização vive, né, do dinheiro do Comando Vermelho, do crime organizado. Portanto, a minha frase ela não tem nada de misoginia. A minha frase ela é muito... Ela é clara. Ela é... Então ele está generalizando que todas essa minoria periférica, ele diz que é culpa, ele está generalizando que todas essas mulheres são assim. Mas eu acho isso um pouco equivocado. Se o Oruan tem coisas com tráfico, por que ele não está preso? Porque ele ficou preso por uma outra coisa, né? Gosto de jogar pedra. Foi bem por causa disso, né? Inequívoca. A responsabilidade de um filho, principalmente menor de idade, virar soldado do Comando Vermelho e tomar um tiro da polícia, não é da polícia. É dele que escolheu delinquir, do pai que o abandonou e da mãe que não lhe deu educação. Thaís. Vai direto? Tá. Pode ir. Não, eu acho que tem um erro conceitual muito importante na sua fala, Arthur, porque você cria uma falsa ideia de que culpabilizar homens e culpabilizar mulheres é a mesma coisa, né? Então, quando você fala, é culpa da mulher, mas é culpa do homem também, mas é culpa... Você esquece que a gente está vivendo Acho que você não esquece, na verdade. Acho que você ignora que nós vivemos num país que é o terceiro país do mundo que mais mata mulher. A cada 6 horas, uma mulher é assassinada no nosso país. O colega que nos antecedeu falou isso. E aqui no Brasil, a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada. Então, não dá para a gente fazer essa falsa comparação, dizendo que, olha, o homem escolhe mal e a mulher escolhe mal. Quando você aponta a sua fala, e daí, ainda que você fale dentro de uma estrutura onde você culpabiliza vários personagens, na hora que você culpabiliza a mulher, tecnicamente isso é misoginia. Por quê? Porque não existe essa igualdade que está na Constituição quando a gente ignora o fato de que a gente morre mais, trabalha igual para ganhar menos ou trabalha mais. Então, mas é exatamente, né? Então ela tá concluindo a mesma coisa que eu. Ele generaliza tudo, né? Ele acha que é tudo ele tem uma visão e é tudo assim, pronto, acabou, né? Você não tem as nuances, né, da vida particular de cada um, porque eu não acredito que toda essa minoria de mães que moram nesses lugares sejam desse jeito, assim. Eu não acho que é uma regra. E ele coloca aqui como se fosse uma regra, porque ele generaliza tudo. E ela está colocando aqui as nuances importantes que ele não está levando em consideração. Então, eu acho que essa criação é problemática. E daí eu falo para você que não é o meu ponto de vista em relação à complicação da sua fala ter sido misógina. É uma questão técnica. Você aponta a mãe como uma das responsáveis pelo insucesso do filho. Ah, mas eu apontei o Estado. Ah, mas eu apontei o pai. É a mesma coisa de você dizer, olha, ela foi... Ele começou o discurso falando que é culpa da mãe.
né? Ele enfatiza muito que é culpa da mãe. E depois ele adiciona né? O Estado. Mas ele sempre lembra primeiro da figura da mãe. Por isso que eu questionei, por que no início ele não fala os pais? Ele fala a mãe. E depois ele inclui o pai. Foi estuprada porque ela estava bêbada, mas também eu disse que você falou uma fala que é problemática. E o pior, quando você não reconhece isso, você acaba fazendo com que outras pessoas reproduzam a sua fala violenta e vão justificando outras violências, que no final dessa escada é a gente que morre. Então, assim, eu insisto, é muito importante que tenha uma reflexão e um reconhecimento da fala problemática que você traz, porque ela acaba nos matando. Esse é um fato. Olha, em primeiro lugar, estão me ouvindo? Então, Sim. Vamos lá, em primeiro lugar é o seguinte, a maior parte das vítimas de homicídio no Brasil são homens. Outra coisa, a maior parte dos índices de morte no trabalho são homens. O que isso tem a ver? Esses homens não morrem porque eles são homens. Eles não morreram pelo fato de eles serem homens. Você é homem? Não foi por isso que eles morreram. Eles morreram por outros fatores. Em decorrência de outras coisas que não pela natureza deles serem homens. Isso não tem equivalência, isso não tem nexo nenhum jogar isso. Ele está começando aqui já a sair de uma coisa mais racionalizada, né? Agora ele já está começando a partir para uma coisa assim que é uma falsa equivalência, né? Já saiu da coisa racional aqui. Agora é o show. Agora é o corte, né? Agora é o momento do corte. Outra coisa, a maior parte dos moradores de rua são homens. Então, assim... Mas a diferença é que não morre na mão da companheira, né? Homicídio. O Também. Homem morre de acidente de trânsito. Não, nem tem então índice para isso. Então, entendi. Então, assim... morre por qualquer outra coisa. Eu entendi a sua fala. Vamos lá. Se você é um bombeiro e você morreu salvando crianças, morreu. Agora, se você é mulher e morreu, cuidado, põe na estatística aí, porque essa morte não pode ser ignorada, né? Entendi. Então, aí é o momento que a gente vê como ele está agindo de forma já a tentar enganar um público, porque ele, na verdade, ele já começou esse debate de uma forma muito provocativa, né? Então, ele está na intenção realmente de causar provocação nela, irritar ela, desestabilizar ela de alguma maneira. Porque se você já começa com uma pessoa que se posiciona feminista, um discurso antifeminista, tipo, o que você espera que essa pessoa vá reagir? Ele nem preparou o terreno para isso. Ele simplesmente já atacou ela. Já entendemos bem a sua lógica. Aí depois você comparou a minha fala com falar que uma mulher que foi estuprada, ela teria não sido vítima já que ela estava bêbada. Assim, em qual momento existe uma ligação? É uma analogia, né? É uma analogia muito mal feita, doutora. Isso, assim, para você entender a gravidade da sua fala. É que a senhora é doutora, né? A senhora sabe que o português, as palavras, elas têm que ser... Ela é muito educada. Eu acho ela muito simples, muito humilde. Não, você é doutora. Não, pode me chamar de você. Bastante precisas. Se eu falar o seguinte, uma mãe é responsável pela educação do seu filho, está assim, absolutamente distante de eu falar, uma mulher foi estuprada porque ela estava bêbada. Então, desculpa, se a senhora não consegue entender a diferença, a distância de uma fala para outra, eu acho que a gente não consegue nem concluir o debate, porque assim... Não, eu acho que se você não consegue nem fazer uma interpretação de uma fala, é mais fácil tentar ser um pouquinho mais literal, em decorrência da sua dificuldade. Literal, primeiro, homicídio só acontece com homem, então nunca vai existir um homicídio de uma mulher, né? O feminicídio... Então, a morte, Arthur, assim, não é engraçado. Isso é para desestabilizar. Isso é para tentar tirar ela do sério. O nosso assunto. O nosso assunto é sobre... Arthur, homem? Falhou seu áudio. O feminicídio... Arthur, falhou seu áudio.
Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Você tá me dizendo que homicídio é morte de homem? Quando você fala de um feminicídio, necessariamente é uma morte de uma mulher pela condição de ser mulher. E esse índice Não. é um Pausa. índice. Pausa. A senhora falou o seguinte, a senhora acabou de falar que homicídio é necessariamente morte de homem. Desculpa, onde está escrito isso? Quando você fala que a maioria dos homicídios acontecem com homem, significa. Eu vou ser mais literal, porque eu já entendi a dificuldade de interpretação. Quando você fala que homicídio é morte, que os homens morrem mais por homicídio, eu estou tentando te lembrar que nenhum homem vai morrer que não seja por homicídio. As mulheres, sempre que morrem, elas podem morrer por feminicídio pela consequência, pelo fato de ser mulher, e essa é a gravidade. Nenhum homem morre, Arthur, pelo simples fato de ser homem. Ah, eu odeio homem, então eu vou te matar. E o Tudo isso que ele tá fazendo é para desestabilizar ela. Ele começa a desdenhar do comportamento dela. Ele começa a não respeitar mais ela como uma pessoa que está ali para um debate de ideias, né? Ele começa a desdenhar dela, a se desfazer dos argumentos, a fingir que se desfaz dos argumentos dela. Isso é nítido. feminicídio é isso. Existe E isso, se você sim. não consegue... É uma ponta estatística, mas existe. Eu nem tô colocando... Novamente, eu acho muito ruim esse debate se tornar uma guerra de sexos. Olha, o homem tem menos privilégio. Mas existe uma guerra de sexos. Mas entenda, quando eu estou responsabilizando os pais de meninos traficantes, tá? Eu não estou dizendo aqui a responsabilidade é mais de um sexo ou de outro, porque eu não falei isso. Ou seja, quando convém para ele poder colocar essa questão de pais, ele insere os pais. Mas quando não convém quando ele quer começar o debate focando nisso, é porque ele quer atingir ela. Ele quer já começar a desestabilizar ela emocionalmente. E, inclusive, atrapalhar até ela racionalmente. Porque ela está construindo uma linha de raciocínio ali, fazendo processo cognitivo ali de pensamento. E ela fica olhando para ele e ele começa a se desfazer dela, né? Então isso, de certa forma, desestabiliza. Eu não diria nem de tirar ela, deixar ela nervosa, mas simplesmente de desestabilizar a linha de raciocínio que ela está traçando ali na argumentação dela. Em nenhum momento, inclusive na minha fala que viralizou, e você reagiu à minha fala no seu Instagram, ela está literalmente dizendo, a culpa é do pai que abandona. Essa parte vocês decidem só não ouvir. Assim, é como se eu não tivesse falado, como se eu falasse assim, o pai tá certo em abandonar. Gente, sim, assim... por isso que eu expliquei para você que tem certos contextos que quando você fala, por exemplo, cara de bandido, quando você fala a culpa é da mãe, tem frases. É que assim, eu realmente. Desculpa, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a senhora olha para um homem careca e fala assim, eu já sei que tipo de pau ele tem, o que a senhora quer dizer literalmente? Porque tem essa frase no seu Instagram. Sim, não, tem muitas frases nesse mesmo sentido. É uma fala e uma ideologia muito maior que vem de Simone de Beauvoir. Não fui eu que inventei que a insegurança do falo faz com que homens sejam irônicos, inseguros, porque é a própria insegurança com o falo que faz com que homens sejam agressivos com mulheres. Bom, então agora ele teve que atingir ela pessoalmente porque acabou os argumentos dele. Porém, né? Nada vai me tirar da cabeça de que isso já estava, obviamente, programado para ele fazer, né? Ele foi lá, fuxicou o troço dela, pesquisou sobre ela. Pô, vou jogar isso nela, quero ver. Porque eu vou atingir ela moralmente. Porque em termos de argumento, ele é muito fraco. Ele não tem argumentação, né? Aí ele tá aqui só para provocar mesmo e fazer corte. Por exemplo, você é agressivo com mulher. Então, essa insegurança... É lacrada. Sim, muito. É a famosa lacrada, né? Você é um homem agressivo com mulher. Você é um homem agressivo com mulher desde o momento que você entende que tem mulheres que são mais fáceis para transar, a depender da vulnerabilidade delas. Você é um homem agressivo com mulher quando... Isso é uma opinião minha. Sim. É dele essa fala. Não assim, né? Mas foi isso que ele quis dizer quando ele viajou lá. Foi lá ver o pessoal lá, aquele troço horroroso da Ucrânia. Ele foi absurdo, né? Absurdo. E ele ainda, né?
Acho que ele vai querer ser eleito ainda, né? Acho que ele vai tentar a eleição ainda. Não sei se ele pode, não sei como é que tá a situação dele. Não. Existe um limite da sua opinião, que é o discurso do ódio. Você não tem opinião. Você destila discurso do ódio quando você fala que uma mulher é mais fácil de ter relação sexual porque ela está em situação de vulnerabilidade. Você destila discurso do ódio. Eu te explico. Deixa eu entender. Vamos se eu falar assim, ó, uma mãe é responsável pela educação do seu filho. Isso é ódio, isso é misoginia, isso é um absurdo. Quando a senhora fala, eu já sei que tipo de pau esse homem careca tem, zoando da cara dele, aí você tem que ver que é Simone de Beauvoir, gente. Porque o lugar de fala... Entendi. Eu acho que tá muito claro. Bom, né? Eu fico imaginando as pessoas que vão votar nele, né? As pessoas vão lá, votam nele, de repente ele faz uma coisa que essas pessoas não gostam, essas pessoas de repente resolvem ir até ele pra exigir alguma coisa. Já pensou se ele ficar fazendo essa dancinha aí? Ah, pô, né? Sei qual é. Se, por exemplo, ele vem me pedir voto, eu não levo esse cara a sério. Meu voto ele não tem. Não, você não entendeu, Arthur. Aqui, que todo mundo entendeu. Não. É que você não entendeu. Eu entendo, eu absolutamente Tá mais um cara de 40 anos fazendo isso, né? entendo a sua dificuldade de perder o seu privilégio quando uma mulher vem discutir com você. Privilégio de ser um homem branco no Brasil? Então, assim, tá tudo bem. Eu vou te explicar com mais calma. Com a senhora, com todo respeito, eu tô sendo desrespeitoso? Por favor, me instrua. Eu estou sendo desrespeitoso? Não. Quando você ri de uma situação que a gente está falando sério, aqui não é uma piada. Vamos lá, eu não vou rir mais. Ótimo, eu vou falar obrigada. bem sério. Me explique, por favor. Porque eu falar que uma mulher é responsável pelo seu filho, isso é violência, e a senhora falar que conhece o tipo do pau de um homem careca não é agressivo, por favor. Isso não tem equivalência nenhuma. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que ele está insistindo nisso? Ela já respondeu do que se trata isso. É muita falta de argumento. É muito sem argumentação. Ele não tem muito fundamento no que ele fala. Ele até tentou justificar no início, né? Generalização, né? Exceção e tal. Mas, assim, tipo, só serviu para aquele contexto, né? Então quer dizer que ele trabalha muito bem, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Tudo isso aqui já é estrategicamente colocado para desestabilizar ela. Né? O mais interessante é que tem muitas pessoas que realmente acabam não percebendo isso, né? Acho que realmente é tudo meio natural, né? Interessante isso. Por bem... Então, eu vou te explicar em duas falas, porque são coisas absolutamente diferentes. Eu te expliquei no começo que comparar homens e mulheres nas mesmas condições, em algumas situações, é considerado violência, porque existe uma legislação que protege mulheres, justamente por vivermos num país que é violento para mulheres. Então, não dá, Arthur, para comparar um bom pai e uma boa mãe num país onde a violência contra a mulher é regra. Esse conceito fica claro para você que, apesar da Constituição falar somos iguais perante a lei, homens e mulheres, você consegue entender que só somos iguais na medida das nossas desigualdades? Eu entendo o que a senhora disse, não concordo, mas entendo. Vamos prosseguir para ver onde Não, tudo bem, não precisa concordar. Não, pro debate eu nem quero concordar, na verdade. Gente, a gente acha que as coisas aí são por acaso. Nada é tão natural assim, hein? Preste atenção, gente. Fica de olho. Valeu.